Capítulo 31 A Campanha da Paz. Estabelecidos em Jerusalém, depois do Pentecostes, os discípulos de Jesus, sinceramente empenhados à obra do Evangelho, iniciaram as campanhas imprescindíveis às realizações que o Mestre lhes confiara. Primeiro, o levantamento de moradia que os albergasse. Entremearam possibilidades, granjearam o apoio de simpatizantes da causa, sacrificaram pequenos luxos, e o teto apareceu, simples e acolhedor, onde os necessitados passaram a receber esclarecimento e consolação, em nome do Cristo. Montada a máquina de trabalho, viram-se defrontados por novo problema. As instalações demandavam expressivos recursos. Convocações à solidariedade se fizeram ativas. Velhos cofres foram abertos, canastras rojaram-se de borco, entornando as derradeiras moedas, e o lar da fraternidade povoou-se de leitos e rouparia, candeias e vasos, tinas enormes e variados apetrechos domésticos. Os filhos do infortúnio chegaram em bando. Obsidiados eram trazidos de longe, velhinhos que os descendentes irresponsáveis atiravam à rua engrossavam a estatística dos hóspedes, viúvas acompanhadas por filhinhos chorosos e magricelas aumentavam na instituição, dia a dia, e enfermos sem ninguém arrastavam-se na direção da pousada de amor, quando não eram encaminhados até aí em padiolas, com as marcas da morte a lhes arroxearem o corpo enlanguescido. Complicaram-se as exigências da manutenção e efetuaram-se coletas entre os amigos. Corações generosos compareceram. Remédios não escassearam e as mesas foram supridas com fartura. Obrigações dilatadas reclamaram concurso humano. Os continuadores de Jesus apelaram das tribunas, solicitando braços compassivos que lavassem os doentes e distribuíssem os pratos. Cooperadores engajaram-se gratuitamente e formaram-se os diáconos prestimosos. Criancinhas começaram a despontar na estância humilde e outra espécie de assistência se impôs, rápida. Era necessário amontoar o material delicado em que os recém-nascidos, à maneira de pássaros frágeis, pudessem encontrar o aconchego do ninho. Senhoras abnegadas esposaram compromissos. A legião protetora do berço alcançou prodígios de ternura. E novas campanhas raiavam, imperiosas. Campanhas para o trato da terra, a fim de que as despesas diminuíssem. Campanhas para substituir as peças inutilizadas pelos obsessos, quando em crises de fúria. Campanhas para o auxílio imediato às famílias desprotegidas de companheiros que desencarnaram. Campanhas para mais leite em favor dos pequeninos. Entretanto, se os apóstolos do Mestre encontravam relativa facilidade para assegurar a mantença da casa, reconheciam-se atribulados pela desunião, que os ameaçava, terrível. Fugiam da verdade. Levi criticava o rigor de Tiago, filho de Alfeu. Tiago não desculpava a tolerância de Levi. Bartolomeu interpretava a benevolência de André como sendo dissipação. André considerava Bartolomeu viciado em sovinice. Se João, muito jovem, fosse visto em prece, na companhia de irmãs caídas em desvalimento diante dos preconceitos, era indicado por instrumento de escândalo. Se Filipe dormia nos arrabaldes, velando agonizantes desfavorecidos de arrimo familiar, regressava sob a zombaria dos próprios irmãos que não lhe penetravam a essência das atitudes. Com o tempo, graçaram conflitos, despeitos, queixums, perturbações. Cooperadores insatisfeitos com as próprias tarefas invadiam atribuições alheias, provocando atritos de consequências amargas, junto dos quais se sobrepunham os especialistas do sarcasmo, transfigurando os querelantes em trampolins de acesso à dominação deles mesmos. Partidos e corrilhos, aqui e ali. Cochichos e arrufos nos refeitórios, nas cozinhas enredos e bate-bocas. Discussões azedavam o ambiente dos átrios. Fel na intimidade e desprezo por fora, no público que seguia, de perto, as altercações e as desavenças. Esmerava-se Pedro no sustento da ordem, mas em vão. Aconselhava serenidade e prudência, sem qualquer resultado encorajador. Por fim, cansado das brigas que lhes desgastavam a obra e a alma, propôs reunirem-se em oração, a benefício da paz. E o grupo passou a congregar-se uma vez por semana, com semelhante finalidade. Apesar disso, porém, as contendas prosseguiam, acesas. Ironias, ataques, remoques, injúrias. Transcorridos 6 meses sobre a prece em conjunto, uma noite de angústia apareceu,
em que Simão implorou, mais intensamente comovido, a inspiração do Senhor. Os irmãos, sensibilizados, viram-no engasgado de pranto. O companheiro fiel, rude por vezes, mas profundamente afetuoso, mendigou o auxílio da divina misericórdia, reconhecia a edificação do Evangelho comprometida pelas rixas constantes, esmolava a assistência, exorava a proteção. Quando o ex-pescador parou de falar, enxugando o rosto molhado de lágrimas, alguém surgiu ali, diante deles, como se a parede, à frente, se abrisse por dispositivos ocultos, para dar passagem a um homem. A luz mortiça que bruxuleava no velador, Jesus, como no passado, estava ali, rente a eles. Era ele, sim, o Mestre. Mostrando o olhar lúcido e penetrante, os cabelos desnastrados à nazarena e melancolia indefinível na face calma, ergueu as mãos num gesto de bênção. Pedro gemeu, indiferente aos amigos que o assombro empolgava. Senhor, compadece-te de nós, os aprendizes atormentados. Que fazer, mestre, para garantir a segurança de tua obra? Perdoa-me se tenho o coração fatigado e desditoso. Simão, respondeu Jesus, sem se alterar, não me esqueci de rogar para que nos amássemos uns aos outros. Senhor, tornou Cefas, temos realizado todo o bem que nos é possível, segundo o amor que nos ensinaste. Nossas campanhas não descansam. Temos amparado, em teu nome, os aleijados e os infelizes, as viúvas e os órfãos. Sim, Pedro, todas essas campanhas são aquelas que não podem esmorecer, para que o bem se espalhe por fruto do céu na terra. No entanto, urge saibamos atender à campanha da paz em si mesma. Senhor, esclarece-nos por piedade. Que campanha será essa? Jesus, divinamente materializado, espraiou o olhar percussiente na diminuta assembleia e ponderou. Triste. O equilíbrio nasce da união fraternal e a união fraternal não aparece fora do respeito que devemos uns aos outros. Ninguém colhe aquilo que não semeia. Conseguiremos a seara do serviço, conjugando os braços na ação que nos compete. Conquistaremos a diligência, aplicando os olhos no dever a cumprir. Obteremos a vigilância, empregando criteriosamente os ouvidos. Entretanto, para que a harmonia permaneça entre nós, é forçoso pensar e falar acerca do próximo, como desejamos que o próximo pense e fale sobre nós mesmos. E, ante o silêncio que pesava, profundo, o mestre rematou: Irmãos, por amor aos fracos e aos aflitos, aos deserdados e aos tristes da terra, que esperam por nós na luz do reino de Deus, façamos a campanha da paz, começando pela caridade da língua. Capítulo 32 – Um desastre. Parte 1 – Duarte Nunes enriquecera. Duas grandes farmácias, muito bem dirigidas, eram para ele duas galinhas de ovos de ouro. Dono de próprio tempo, não sabia usá-lo da maneira mais nobre e, por isso, estimava nas grandes emoções suas grandes fugas. Corridas de cavalos, corridas de automóveis, concursos de lanchas. Entusiasta de todos os esportes. Gastador renitente. Apesar disso, era bom esposo e bom pai. De vez em vez, levava os filhinhos, Marilene e Murilo, às brigas de galos. O belo casal de garotos, porém, não gostava. Marilene voltava o rosto para não ver, e Murilo, forte petis de 4 anos, chorava desapontado. Poltrão, dizia o pai, com adocicada ironia. E colocava os dois no carro para longo passeio. A esposa, muitas vezes presente, rogava aflita: Nunes, mais devagar. Ele, porém, sorria, sarcástico, e dava largas ao freio. 60, 80 quilômetros. Noutras circunstâncias, era Elmo Bruno, o amigo inseparável, que advertia, quando o carro de luxo parecia comer o chão: não corra assim tanto. Olhe os pedestres, que tenho eu lá com isso? E Bruno explicava: há pessoas distraídas e crianças inconscientes. Nem sempre conseguem, de pronto, ver os sinais. Duarte encerrava o capítulo, acrescentado: rodas foram feitas para rodar. E depressa. De outras vezes, era o próprio pai dele a aconselhá-lo, enquanto o veículo parecia voar: meu filho, é preciso prudência. O volante pede calma. Penso que, além dos 40 quilômetros, tudo é caminho para desastre. Frioleiras, papai, respondia Nunes, bem-humorado, agravando o problema. Sempre que exortado, corria mais. Parte 2
meninos de apartamento, aves engaioladas, dizia a mamãe Duarte Nunes, abraçando os netos. Então, disse o pai, sorrindo, preferem vovó? Sim, sim. Decorridos minutos, saem todos na manhã domingueira. Dona Branca desce com a nora, amparando as crianças, ao pé da própria casa e a pleno sol de Ipanema e declara: nossos pássaros prisioneiros querem hoje a largueza da praia. Vamos respirar. Underscore riram-se todos, e o Alto, conduzindo Nunes e Elmo, saiu em disparada. Mais tarde, Petrópolis. Amigos improvisavam corridas de bicicletas, bandeirinhas, anotações, relógios em massa, homens magros, pedalando, ansiosos e, por fim, o ágape em hotel serrano, sob árvores farfalhudas. Ao virar da tarde, o regresso. Todo o rio ainda vibra de sol. Underscore por que não buscar, primeiro, a cerveja pura e gelada, em Copacabana? Underscore perguntou Nunes, contente. O carro devora o asfalto. Underscore devagar, devagar. Underscore pede o amigo. Depois da cerveja, o retorno à casa. Nunes inicia a marcha, como quem decola. Underscore devagar, devagar. Underscore roga o companheiro. Ele ri, desatende. Há poucos minutos, ambos veem um pequeno em maiô. Está só. Agita-se. E corre de través procurando o outro lado. Nunes tenta frear, mas é tarde. Atropela o garoto que tomba qual pluma ao vento. Populares gritando. O menino estendido na rua é um pássaro que agoniza. Sangue. Muito sangue. Nunes aflige-se. Elmo volta e vê. Ergue a criança, espantado, e caminha no rumo dele. Underscore seja quem for. Underscore grita Nunes. Underscore, leve à nossa farmácia. Toda a despesa gratuita. Todavia, o amigo, boquiaberto, apresenta-lhe o menino. Todavia, o amigo, boquiaberto, apresenta-lhe o menino morto e exclama: Underscore Nunes, este menino é. Underscore é quem? Diga logo. Underscore falou Nunes, impaciente. Mas não precisou de maiores minúcias, porque Bruno, traumatizado, disse-lhe apenas: Underscore é seu filho. Capítulo 33 Notícias de Jonas. Jonas o profeta, descansava, enfim, na deleitosa paisagem. Levantara a cabana tosca, a oeste de Nínive, e ali, diante do céu e da natureza, preferia o silêncio ao burburinho dos homens. Sentia-se triste, desenganado, e ruminava impropérios contra o próprio Senhor. Contemplando o casario distante, na aragem do crepúsculo, recordava o início do ministério em que se presumia fracassado. Vivia calmo, pensava, vivia calmo e sem atrito. Adorava as oliveiras do velho sítio, tangia, feliz, seu rebanho de cabras. O anonimato garantia-lhe o sossego do prato sem problemas. O Senhor, porém, surgira-lhe a visão e tudo se alterara. A palavra dele irrompia-lhe nos ouvidos, em qualquer lugar e a qualquer hora. Se fosse apenas o prazer de ouvi-lo. Mas o Senhor queixava-se de Nínive e incumbia-o de severa advertência. Cabia-lhe a obrigação de avisar os ninivitas de que lhes destruiria a cidade, como se ateia fogo num campo invadido de pragas. Que Jonas falasse, gritasse, anunciasse, predissesse. A medida poderia afastar os moradores que desejassem purificar o coração e melhorar a vida. Entretanto, ele, Jonas, não ignorava que o Senhor sempre fora profundamente compassivo. Conquanto lhe respeitasse as determinações, temia interferir em assunto assim tão grave. E se houvesse contra-ordem? E se alguma deliberação nova poupasse os condenados? Melhor a indicação de outra pessoa. Alguém de caráter maleável, sem brio suficiente para sofrer com a probabilidade do retrocesso. Receando desmoralizar-se, fugiu, resoluto. Desceu para Jope e tomou embarcação para Társia, mas, em viagem, sobreviera a tempestade e temerá. No auge da tormenta, declarou aos tripulantes que, de certo, estaria na presença dele a causa do temporal que parecia inamainável. Desobedecera à voz do alto. Fizera-se passível de austera punição. Amedrontados, os remadores atiraram-no às ondas. Debatendo-se no abismo, arrependera-se da deserção e prometeu cumprir o mandato com rigor. Veneraria a benignidade do trono eterno e transmitiria a mensagem fielmente. O Senhor escutou-lhe a petição e despachou recursos que o salvassem.
vira-se arrebatado ao torvelinho voraginoso e conduzido à praia com segurança. Renovado e confiante, efetuara 3 dias de marcha laboriosa e, alcançando Nínive, entregou-se aos sombrios vaticínios. Mais 40 dias e a cidade seria aniquilada. O povo ninivita acreditou nele e, a partir dos maiorais, penitenciou-se em pranto de sincera compunção, suplicando socorro à bondade celestial. Preces coletivas e piedosas realizações foram feitas. O Senhor enternecera-se e, tomado de compaixão, absolvera a cidade, conferindo-lhe aos habitantes novos recursos de trabalho e corrigenda. Justamente por isso, achava-se, ali, sozinho e desapontado. Ferido no amor próprio, demandara o retiro agreste para forrar-se ao sarcasmo da via pública. Tanto chorou, naquele ocaso cinzento, confessando a si mesmo invencível desânimo, que o Senhor se dispôs a visitá-lo e, ao vê-lo moralmente surdo e cego de indignação e amargura, brindou-lhe a choça com uma semente de aboboreira. A breve espaço, Jonas descobriu a plantinha nascente e embeveceu-se. Consagrou-se a ela com paternal carinho. A trepadeira cresceu, viçosa, e abraçou-lhe o casebre. Assemelhava-se à bela coroa verde a defende-lo contra o sol, fazendo esquecer todas as mágoas. No entanto, quando o profeta se revelava mais devotado ao seu passatempo, surge o imprevisto. Grande rato dilapidou as raízes do lindo ornato e as ramas secaram-se, de chofre. Jonas, irado, afundou-se no desespero. Amava a planta, dedicara-se inteiramente a ela. Por que a destruição, por que a ruína? Arremessando os punhos na própria cabeça, esbravejava contra a canícula e, afagando folhas mortas, perguntava, em lágrimas, por quê? Por quê? Foi então que o Senhor lhe apareceu, plenamente materializado, e falou, conciso, underscore Jonas, consideras-me covarde, por exercitar a misericórdia, e apaixonas-te, desta forma, por uma aboboreira, da qual desconheces a formação, em cujo desenvolvimento não trabalhaste, que nasceu numa noite e que, num dia, pereceu. Choras amargamente por um simples vegetal, tentando recuperá-lo e não me permites qualquer compaixão por Nínive, onde estão mais de 120.000 homens, ainda fracos e ignorantes, e que, por enquanto, não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. Assim termina a saborosa narração do Velho Testamento. E, ao relê-la, pensamos em muitos religiosos da terra que se fazem censores dos irmãos em dificuldades para assimilar os talentos da fé, a exigirem que o Senhor lhes destrua a existência, mas profundamente agarrados às suas comodidades e às suas abóboras. Capítulo 34 – O mancebo rico. Diante do assunto, que se referia ao congraçamento de grupos religiosos, o ponderoso Simão, sábio israelita desencarnado, considerou, sorridente, semelhantes problemas já vicejavam em torno do próprio Cristo. E, à vista da curiosidade geral, o ancião relatou: Efraim, filho de Bunã, era um chefe prestigioso dos fariseus, considerado cabeça dos ilélitas, que, ao tempo do Senhor, eram francamente mais liberais e mais instruídos que os partidários do Rabi Shammai, fanáticos e formalistas. Judeu profundamente culto, Efraim, aos 40 de idade, já se fizera a autoridade máxima dos herdeiros espirituais de Hilel, o admirável doutor das 7 regras. Excessivamente rico, dispunha não somente de valiosas terras cultivadas e de formoso palácio residencial em Jericó, onde sustentava largo prestígio, mas também de casas diversas em Jerusalém, vinhedos e campos de cevada, rebanhos e negócios importantes na Síria. Entretanto, não era só isso. Era o depositário dos recursos amoendados de companheiros numerosos. Todo fariseu e lelita que se lhe vinculasse à amizade, hipotecava-lhe confiança e, com isso, os próprios bens. Transformara-se-lhe a fortuna pessoal, desse modo, em extensa formação bancária, recolhendo depósitos vultosos e pagando juros compensadores. No centro da organização, cujos interesses financeiros se expandiam, constantes, era ele, embora relativamente moço, um oráculo e um amigo. O narrador fez longa pausa, como se nos quisesse monopolizar as atenções, e prosseguiu. Devotado leitor da Mishna e apaixonado pelas doutrinas do antigo orientador que tudo fizera por desentranhar o espírito da letra,
na interpretação das Escrituras, Efraim ouviu, com imensa simpatia, as notícias do reino de Deus, de que Jesus se revelava portador. Assinalando o ódio gratuito com que os fariseus rigorosos investiam contra o Mestre, mais se lhe exacerbou o desejo de um contato direto. O Mestre Nazareno falava de amor, concórdia, humildade, tolerância. Operava maravilhas, trazia sinais do céu, no alívio ao sofrimento humano. Não seria ele, Jesus, o mensageiro da suprema união? Desde muito jovem, sonhava Efraim com a aliança de todas as crenças do povo de Israel. Mantinha habitualmente conversações pacíficas com saduceus amigos, bem colocados no sinédrio, buscando a suspirada conciliação, sem resultados. De entendimento seguro com os chamaitas, desistira. Fatigara-se de intrigas e sarcasmos. Diligenciara colher os pontos de vista dos nazarenos e samaritanos, conhecidos por opiniões menos estreitas, ouvira com patrícios mentalmente marcados pelas inovações de credos estrangeiros, quais os que se mostravam em ativa correspondência com a Grécia e com o Egito, mas tudo debalde, controvérsias entrechocavam-se, quais farpas afogueadas, incentivando perseguições, demandara retiro deleitoso de essênios, em cuja intimidade repousara, durante alguns dias, anotando, encantado, várias referências, em derredor dos ensinamentos do Cristo. No entanto, mesmo aí, no seio da coletividade consagrada à comunhão de bens, no serviço da agricultura, encontrara antagonistas intransigentes, que não vacilavam no escárnio sobre os profitentes, de outras convicções. A pouco e pouco, amadureceu o projeto de ir em pessoas ao encontro de Jesus, o fascinante condutor de multidões, a fim de expor-lhe o magnífico projeto. Reunir, enfim, os descendentes das 12 tribos, eliminar para sempre as discussões e estabelecer a solidariedade real. Assim pensando, alçábil em atividade, além do Jordão, Efraim arrancou-se do lar, tentando surpreendê-lo. Após algum tempo, achou-o entre homens cansados e tristes e, ao fitá-lo, enterneceu-se-lhe o coração. Como que tocado de luz invisível, olhou para si mesmo e envergonhou-se das joias que trazia, conquanto adotasse, naquela hora, a indumentária que lhe era comumente mais simples. Tomando de funda emotividade, receava agora a almejada entrevista. Sentia-se inibido, pequeno de espírito. Sofreava, a custo, as próprias lágrimas. Sim, concluía consigo mesmo, dirigir-se-ia ao mestre das boas novas, na feição de aprendiz, ocultarias a própria grandeza individual. Magnetizado, por fim, pelo sereno olhar de Jesus, dirigiu-se até ele e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Fugindo à lisonja, respondeu o Cristo: Por que me chamas bom? Não há bom senão um que é Deus. Mas, se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Quais? Tornou Efraim, preocupado. E Jesus enumerou alguns dos antigos preceitos de Moisés. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não pronunciarás falso testemunho. Honrarás teus pais, amarás o próximo como a ti mesmo. Efraim, que não se esquecia da própria condição de príncipe da cultura e das finanças farisaicas, ajuntou, sorrindo: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. O mestre, no entanto, fixou nele os olhos lúcidos, como a desvendar-lhe o âmago da alma, e considerou: Algo te falta, ainda. Se queres aperfeiçoar-te, vai, vende tudo o que tens, tudo entregando aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Feito isso, vem e segue-me. O poderoso dirigente dos fariseus, contudo, ao ouvir essas palavras, recordou subitamente as enormes riquezas que possuía e retirou-se muito triste. Veridiano, um amigo que nos partilhava os estudos, indagou, logo que o relator deu a narrativa por terminada: Não será essa a história do mancebo rico, mencionada no Evangelho? Simão esboçou largo sorriso e informou: Sem mais, nem menos. E assinalando-nos a surpresa, concluiu, sem que nos fosse possível aduzir, depois, qualquer comentário: a fusão dos agrupamentos religiosos no mundo é assunto muito velho. É aconselhada com ardor, aqui e ali. Entretanto, quando se fala em esvaziar a bolsa, em favor dos necessitados, para que o amor puro garanta a construção do reino de Deus, nas forças do Espírito,
Quase todos os patronos da apregoada união se afastam muito tristes. Capítulo 35, Talidomida. Na tela cinematográfica, junto da qual sentíamos a realidade sem distorção, o professor do plano espiritual exibiu 2 pequenos documentários sobre o assunto que nos fora motivo a longo debate. 1939 a 1943 surgiu a cena agitada metrópole europeia. Em tudo, o clima de guerra. Desfiles militares de pomposa expressão. Na crista dos edifícios mais altos, bocas de fogo levantavam-se em desafio. Nas ruas, destacavam-se milhares de jovens em formações de tropa, ao rufar de tambores, ostentando símbolos e bandeiras. O povo, triste e apreensivo nas filas de suprimento, parecia desvairar-se de júbilo, nas paradas políticas, ovacionando oradores nas praças públicas. De vez em vez, sirenas sibilavam gritaria de alarme. Aviões sobrevoavam, incessantemente, o casario enorme, lembrando águias metálicas, de atalaia nos céus, para desfechar ataques defensivos contra inimigos que lhes quisessem pilhar o ninho. Através de informações precisas, registrávamos os mínimos tópicos de cada conversação. De súbito, vimo-nos mentalmente jungidos a dilatado recinto, onde centenas de policiais e civis cochichavam na sombra. Articulam-se avisos, ramifica-se a trama, caminhonetas deslizam dentro da noite. Outros agrupamentos se constituem. Mais algum tempo e magotes de transeuntes se agregam num ponto só, formando vasta legião popular em operoso bairro de ascendência israelita. São paisanos decididos à rapinagem. Homens e mulheres de raciocínio maduro combinam o assalto em mira. Madrugada adiante, quando a soldadesca selecionada desce dos veículos com a ordem de apressar famílias inermes, ei-los que invadem as residências judias, agravando o tumulto. Para nós que assistíamos ao espetáculo, transidos de dor, era como se fitássemos corsários da terra, no burburinho do saque. Mãos que retivessem anéis, pulsos que ostentassem adornos, orelhas ornamentadas de brincos e bustos revestidos de joias sofriam golpes rápidos, muitos deles tombando decepados em torrentes sanguíneas. Alguém que aparecesse com bastante coragem de investir contra os malfeitores, cuja impunidade se garantia com a indiferença de quantos lhes compartilhavam a copiosa presa, caía para logo de pernas mutiladas, para que não avançasse em socorro das vítimas. E os quadros vivos se repetiam em outros lugares e em outras noites, com personagens diversas, nos mesmos delírios de violência. 1949 a 1953 A tela passa a mostrar escuro vale no espaço. Examinamos, confrangidos, milhares de seres humanos em condições deploráveis. Arrastam-se em desgoverno. Há quem chore a ausência dos braços, quem lastime a perda dos pés. Possível, no entanto, identificar muitos deles. São os mesmos infelizes de 1939 a 1943, participantes das empresas de furto e morte, à margem da guerra. Desencarnados, supliciam-se no remorso que se lhes incrusta nas consciências. Carregando a mente vincada pelas atrocidades de que foram autores, plasmaram em si, nos órgãos e membros profundamente sensíveis do corpo espiritual, as deformidades que infligiram aos irmãos israelitas indefesos. Ainda assim, almas heróicas atravessam o nevoeiro e distribuem consolações. Para que se refaçam, é preciso que reencarnem de novo, em breves períodos de imersão nos fluidos anestesiantes do plano físico. Necessário retomem a organização carnal, à maneira de doentes complicados que exigem regime carcerário para tratamento preciso. Ensinamentos prosseguem ao redor do filme. Sofrerão, sim, mais tarde, as provas regenerativas de que se revelam carecedores, mas, por enquanto, são albergados por braços afetuosos de amigos, que se prontificam a sustentá-los, piedosamente, ou entregues a casais necessitados de filhinhos problemas, a fim de ressarcirem dívidas do pretérito. A maioria dos implicados renasce no país em que se verificou o assombro delito, e muitos deles, em vários pontos outros do mundo, ressurgem alentados por famílias hospitaleiras ou endividadas, que se aconchegam, para a benemerência do reajuste. Certamente, comentou o instrutor, ao término da película, certamente que nem todos os casos de malformação congênita podem ser debitados à influência da talidomida sobre a vida fetal.
Em todos os tempos, consoante os princípios de causa e efeito, despontam crianças desfiguradas nos berços terrestres. O estudo, porém, que realizamos pela imagem esclarece com segurança o fenômeno das ocorrências de má formação que repontaram em massa, entre os homens, nos últimos tempos. Achávamo-nos suficientemente elucidados. No entanto, meu velho amigo Luiz Vilas indagou. Isso quer dizer então, professor, que a talidomida e a aprovação funcionaram em obediência à justiça, mas não será lícito esquecer que o lar e a ciência vigilante dos homens também funcionaram em obediência à misericórdia divina, que a tudo previu, a fim de que a administração daquele medicamento não ultrapassasse os limites justos. Compreenderam? Sim, recebemos a chave para entender o assunto que envolvia dolorosa disciplina expiatória, e, à face da emoção que nos impunha silêncio, a lição foi encerrada.